Doutor, deixa eu voltar com o senhor aqui, a questão do autismo, essa questão do transtorno do espectro autista. Então, para conseguir o benefício, não basta a pessoa ter esse transtorno, que o que eu aprendi aqui, que são vários níveis de transtorno, né? Então, a criança, a pessoa é detectada ali num nível 3, né? Num nível, nesse nível maior que existe dentro da classificação nova, de cara ela já não tem direito a esse benefício. Por quê? Para se custear um tratamento não é barato. Não é barato. Tem vários tipos de gastos, não é? Com a criança que sofre com esse transtorno. Então não é de automático, não é evidente a necessidade, tem que ter um monte de comprovação. A pessoa, por exemplo, que a renda familiar dela supera um salário mínimo, mas ela tem gasto com fralda, gasto com transporte, gasto com pomadas. Esses gastos não são debitados na somatória total da renda per capita para que ele se enquadre numa situação para receber o benefício, doutor? Só um minutinho antes de eu responder. O telefone é o 99181 9055. O telefone da sua participação, para você fazer pergunta para os advogados, é o 99181 9055. 99181 9055, doutor Luiz. Fred, excelente colocação essa questão da renda, né? O que enquadraria, o que não enquadraria. Mas vamos pelo primeiro questionamento que você fez, que foi o seguinte: o meu filho, vou colocar aqui uma criança com autismo, que é algo muito comum hoje, né? Graças aos avanços a gente consegue identificar muito cedo. Então o meu filho, ele possui o autismo no grau 3. Até num grau mais leve, vamos colocar assim. Leve, moderado, isso, mais ou menos assim. Até no grau leve, moderado, conseguiria sim, teria direito a esse benefício assistencial, porque como colocamos aqui no início, é o seguinte: o benefício assistencial, ele tem o dever e a necessidade de analisar a pessoa que se sente deslocada socialmente devido ou a sua idade avançada, como nos colocamos, né, igual ou superior a 65 anos, ou a uma deficiência que o limite ou incapacite de prover os atos do cotidiano, entendeu? O autismo, pelas dificuldades que geram, questões técnicas da doença, ocasiona isso nas crianças, então acaba que é um dos requisitos já atingidos no fato de ser diagnosticado com autismo. Então, meu filho tem autismo. Então, um dos requisitos ele já atingiu, que é ser portador de uma doença que o incapacita de realizar os atos da vida cotidiana de forma convencional. Agora, o segundo requisito, né, que é o requisito da questão socioeconômica, da questão econômica, mas eu recebo mais de um salário, eu recebo 2 salários. Exatamente. O requisito financeiro não pode e nem deve ser lidado com um tabu, até por isso é aconselhável que você procure um especialista da área, porque o INSS ele faz uma análise superficial, até por questões de demanda, né? Não é nem por questão de má vontade da autarquia, mas é por questão de demanda. Então ele faz uma análise superficial da questão financeira. Muitas vezes, quando você chega para pedir em nome próprio um benefício nesse sentido, e você demonstra através de documentos como contra-cheque, carteira de trabalho, que percebe muitas vezes 2, 3 salários mínimos, e esquece de mensurar ou de discriminar os gastos que você tem devido à sua deficiência, o INSS não vai ter o trabalho de fazer essa análise por você. Então, o que tem acontecido, Fred? O procedimento em si, para que você consiga um benefício, é você procurar a autarquia, o INSS, certo? Requerer, demonstrando a sua deficiência e a sua hipossuficiência financeira, a sua dependência financeira, certo? Se o INSS negar, Luiz, mas o INSS negou, aí você tem a possibilidade de recorrer à justiça, através de uma ação de concessão do benefício. E aí entra o ponto importante. A justiça atualmente, felizmente, ela tem sido um palco relativizador dessa questão financeira, certo? Então é lá um momento onde acontece muito das quebras dos paradigmas de no INSS eu fui negado, mas o juiz conseguiu reanalisar a situação. Por quê? Porque lá o juiz vai conseguir,
né? E, claro, acompanhado das suas discriminações, de que muitas vezes a pessoa recebe 2 salários mínimos, mas o filho, por exemplo, com autismo, necessita de um acompanhamento profissional na área da educação, necessita de um acompanhamento profissional durante o dia. Muitas vezes as pessoas hoje, principalmente com as infelicidades que temos passando, não confiam a pessoas, né, de deixar o seu filho, então tem um gasto superior, porque você tem que suplementar isso com medicamentos, porque você não é uma pessoa, você mãe, você pai, não é aquela pessoa que é capacitada tecnicamente para lidar com isso. Então você acaba custeando mais. De todo modo, essa pessoa ela necessita de cuidados especiais. Então, muitas vezes, os 2 salários mínimos, quando descontado as necessidades especiais da pessoa que de fato, né, precisa, da pessoa que possui o autismo, a renda per capita chega a ser abaixo de 1/4 do salário. Então é bom levar isso em consideração e não colocar isso de forma engessada. Ah, mas eu já fiz o cálculo aqui, então infelizmente eu não tenho. Não. Procure um especialista, porque muitas vezes você consegue arrumar um jeito que é a realidade. É a realidade, porque você não pode isolar isso de uma forma como se não houvesse mais saída, né, em relação à questão financeira. Porque a pessoa fica desesperada, né? Ela vê a pessoa dentro de casa precisando. Sim. Talvez, doutor, o que acontece, doutor? A pessoa, ela consegue organizar a vida dela, graças a Deus. Mas pode acontecer, acontece comigo, acontece com todo mundo, um problema. Algo que aconteceu, inesperado, que não disse que ia acontecer, e aconteceu. E aí houve um desequilíbrio na família, na questão financeira, tremendo. Isso pode acontecer. E como é que fica o tratamento daquela pessoa se não tem o recurso? Algo esporádico, do nada aconteceu aqui, e a situação não estava boa, e agora como que eu faço? Os cuidados não podem deixar de ser realizados. Mas eu tenho que socorrer. Às vezes acontece isso com a gente, não é? Vamos socorrer aqui, socorrer ali, e aí a gente poderia pleitear um benefício. Demora muito para ser um benefício, doutora? Então, Fred, essa questão do lapso temporal, nós temos algumas regras de que ele deve ser até 90 dias, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. Nós temos BPCs na via administrativa que chegam a demorar até 2 anos. Mas e pronto, como que nós lidamos com essa situação? Como o doutor Luiz colocou, o BPC ele pode ser solicitado, né? Pelo aplicativo do INSS, pelo site do INSS, pelo telefone, através do CRAS que a gente tem visto, ou com acompanhamento de um advogado especialista. Então, quando esse benefício é solicitado, é gerado um protocolo, um número e tem a data lá bonitinha. Ultrapassou esses 3 meses, o seu benefício ele ainda não foi analisado, não foi marcado perícia nem nada, e ficou muito tempo ainda assim parado, nós temos o recurso hoje que a gente mais utiliza, um mandado de segurança, que só pode ser, né, impetrado por um advogado especialista. Então, através desse manejo, nós temos a possibilidade de solicitar o andamento desse processo administrativo. Mas, desde que seja feito, né, um acompanhamento, é necessário analisar a situação e tudo, mas assim, uma demora maior do que a prevista, até mesmo por conta das demandas, que são inúmeras.